Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o livro Rápido e Devagar, dessa vez falando do capítulo 17, que tem como título Regressão à Média. O que o autor quer dizer quando ele fala em regressão à média nesse contexto, já que a gente está falando das formas diferentes de pensar e do funcionamento e desempenho do cérebro humano? Bom, nesse capítulo ele traz essa proposta, de regressão à média para poder mostrar para a gente, ou tentar demonstrar, como uma teoria, que o desempenho das pessoas, a nossa produtividade, a nossa atuação no ambiente de trabalho ou numa atividade esportiva, ela tende a manter um desempenho médio. E que a gente tem vários desempenhos favoráveis ou desfavoráveis, então tem alguns dias em que você se sai surpreendentemente bem ou de forma muito além do esperado. Isso acontece em algumas situações, às vezes numa sequência de dias ou numa sequência de atividades, mas a tendência é que isso não se mantenha permanentemente. Claro que tem pessoas que têm habilidades e talentos muito maiores ou diferentes de outras e que acabam tendo um desempenho acima da média geral, mas baseado na sua média, no seu desempenho, o que tende a acontecer? Se você tem um dia ou um desempenho muito acima do normal, isso significa que foi um excelente dia, mas provavelmente o seu desempenho vai cair um pouco nos próximos dias ou na próxima atuação ou de imediato, tá? Porém, essa regressão não acontece só para resultados favoráveis, acontece também para aqueles dias em que a gente tem um resultado que não é bom, aquele dia em que a gente acha que foi um fracasso em tudo que a gente fez, que o dia não prestou, que eu não consegui fazer nada direito, que as coisas não funcionaram, o famoso dia de azar, ou o dia em que a gente fala acordei com o pé esquerdo e hoje nada deu certo. Talvez seja o dia que você fala assim: olha, hoje eu não deveria ter saído de casa, porque o dia foi um desastre. É a mesma situação. A expectativa dele, a explicação que ele tem para essas formas de desempenho é que nós temos um desempenho médio, que a gente em algum momento vai voltar à média. Então, dias com resultados extremos, eles podem variar para o muito bom ou para o muito ruim. Mas esses são dias muito atípicos, são dias onde a gente teve mais sorte ou menos sorte, mais habilidades ou se adaptou melhor ou menos adaptação ao contexto, ao cenário, e a gente não vai ter sempre o mesmo resultado. Mas o que a gente pode confiar é nessa regressão à média, ou seja, eu tenho uma tendência de entregar mais ou menos aquela mesma produtividade ali no meu dia a dia, nem muito além e nem muito abaixo do esperado. Mas vão ter seus dias diferenciados e a gente tem que saber se adaptar a isso. E uma coisa interessante é o nosso cérebro, chegando na questão do pensamento, no rápido e devagar, uma coisa interessante é que o pensamento rápido ele vai trazer para nós uma justificativa para esses dias. Ou seja, eu me saí muito bem porque eu acordei, tomei um café diferenciado, ou eu justifico, eu trago alguma análise que me traga uma informação que cognitivamente me dá um conforto. E aí a explicação mais superficial que eu tiver serve. Normalmente a gente não busca tantas explicações quando o desempenho é muito bom. A gente acha que um desempenho muito bom, ele simplesmente é porque eu me aprimorei, eu tive um desempenho porque eu estou me dedicando para isso, a gente reconhece como mérito normalmente. Mas um desempenho ruim, normalmente a gente busca uma causa, a gente quer entender, quer justificar. E quando a gente fala em ambiente de trabalho, quando a gente fala em desempenho esportivo, existe uma necessidade, uma busca de entender o desempenho negativo para buscar melhorar esse desempenho. E aí, a nossa mente traz normalmente essa associação, essa explicação, normalmente muito causal, que é por conta de uma memória associativa. Eu associo aquele desempenho a alguma coisa que em algum momento no passado fez sentido, eu acho que aquilo faz sentido hoje novamente. Só que isso normalmente é uma explicação para o fato, mas dificilmente é a causa do fato. Quando eu digo uma explicação, quer dizer que na minha cabeça eu fico confortável em dizer: o desempenho meu ou daquela pessoa não foi bom por esse motivo, porque choveu, porque está frio, porque ele está com alguma situação que aconteceu que às vezes não tem relação nenhuma direto, sendo que pode ter sido só
uma variação nossa para mais ou para menos, né, nas nossas capacidades de entregar alguma coisa no dia a dia. Isso pode acontecer em diversas situações. Por exemplo, uma entrevista de emprego, na qual o candidato se sai muito bem numa primeira entrevista e acredita, né, e todos acreditam que numa segunda entrevista, numa continuidade, ele vai ser excepcional da mesma forma, porém, nessa segunda entrevista ele não se sai tão bem. O que normalmente acontece? Ele teve um desempenho acima da média na primeira entrevista. O fato de ele ter não saído tão bem, talvez não ter atendido a expectativa no segundo encontro, é porque nós criamos uma expectativa muito alta. Mas o que aconteceu foi simplesmente ele ter uma regressão à média. Ele voltou a fazer a entrega que normalmente ele faz. Então a gente acaba se deixando levar por essas entregas diferenciadas que nos dão, né, uma sensação da pessoa ser muito mais ou muito menos. Desculpa. A questão é, eu preciso tentar não me deixar levar por essas situações, e a boa notícia é, um dia que for muito bom, ótimo, aproveite. Mas um dia que talvez não tenha o seu melhor desempenho, fique tranquilo, porque ele vai passar e normalmente nos próximos dias ou nas próximas entregas você vai voltar a se recuperar, entregar ou fazer, ter o bom desempenho que você costuma ter, e também espere que dias bons e de entregas excepcionais vão vir pela frente.